A antiga população do Paraná no século XIX era de portugueses, espanhóis, escravos africanos, índios e mestiços. O Paraná era apenas uma província de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração a chegar foi a de alemães, no ano de 1829, na cidade de Rio Negro. Mas a vinda de europeus começou a crescer mesmo por volta dos anos 1870. Nesta época, o estado tinha apenas 126 mil habitantes. E a monarquia começou a incentivar a imigração. O movimento abolicionista contra a escravidão crescia e a preocupação era trazer mais mão de obra, principalmente para o trabalho no campo. Nesta mesma época, a Europa tinha poucas áreas disponíveis e muitas guerras. Os povos europeus procuravam terra, paz e melhores oportunidades. E o Brasil passou a ser visto como um país promissor por estes povos. Depois dos alemães vieram os italianos, franceses, suíços, poloneses e ucranianos. E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes também mudaram a paisagem do campo e das cidades paranaenses. As casas agora eram construídas no modelo europeu, com telhados muito inclinados contra o acúmulo de neve, que aqui era rara. E eles também mudaram os hábitos e costumes da população. Algumas imigrações foram maiores em números populacionais. Os alemães trouxeram a tradição do associativismo, que depois foi adotado pelas cooperativas, e se dedicaram às atividades comerciais, industriais, à agricultura e à construção. E foram muito importantes no crescimento do comércio da capital. Tem-se uma ideia muito equivocada de que o imigrante apenas veio como massa de manobra. A imigração europeia foi muito mais uma expatriação do que uma imigração, porque fazia-se uma propaganda dos países, sobretudo dos países da América, que era equivocada. Os imigrantes deram um novo desenho para a cidade. Esse novo desenho é constatado por Big Withers, um viajante inglês que esteve aqui em 1872. Ele diz que Curitiba está totalmente mudada porque ele sente a presença da arquitetura, sobretudo de influência alemã. A imigração espanhola começou no final do século XIX. Em grande parte, eles foram trabalhar com a produção de café no norte do estado e no comércio e produção de móveis. Os ucranianos chegaram ao Paraná no ano de 1895 e se concentraram em colônias ao redor de Curitiba. Outras colônias foram criadas no interior, principalmente no sul do estado. E hoje o Paraná tem a maior colônia ucraniana do Brasil. Os portugueses, que já estavam no Paraná desde o início, continuaram chegando no século passado. Muitos foram em busca de oportunidades na produção de café no norte novo do Paraná. Os poloneses chegaram em 1871 e criaram vários núcleos ao redor de Curitiba, formando a maior colônia polonesa do Brasil. Eles trabalharam na produção rural e no comércio. Criaram várias colônias, contribuindo também com as suas técnicas agrícolas. Os italianos vieram para Curitiba a partir de 1872. A maior colônia foi criada no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, e depois eles se espalharam pelo interior. Na maioria eram operários, artesãos, profissionais especializados e comerciantes. E a partir desta época, o abastecimento de Curitiba passou a ser trazido pelos imigrantes em seus carroções para a venda em feiras. Os japoneses chegaram ao Paraná a partir de 1915, na capital e norte do estado, principalmente nas regiões de Maringá, Londrina e Açaí, e dedicaram-se à agricultura e ao comércio. Os sírios e libaneses chegaram no início do século passado a Paranaguá e depois se espalharam pelo estado. Tradicionalmente, eles trabalhavam com o comércio e, por isso, preferiram as áreas centrais das cidades. Os primeiros holandeses chegaram em 1909, na região de Irati, no sul do Paraná. Os outros foram para a região dos Campos Gerais, onde fundaram cooperativas de laticínios nas regiões de Carambeí e Castrolanda e se destacaram pela alta qualidade e pela grande produção de leite e derivados. Além dos imigrantes, o Paraná teve uma grande contribuição dos índios e escravos. As antigas tribos indígenas paranaenses criaram os primeiros caminhos que permitiram a entrada dos portugueses. E os escravos chegaram a ser 40% do total da população do estado no século XIX e deram uma grande contribuição no trabalho de construção das cidades, das estradas e no campo. Com tantos povos e culturas diferentes, o desenvolvimento se tornou acelerado. Hoje, o Paraná é um dos estados com a maior variedade de povos do Brasil. No total, foram imigrantes de 28 etnias
que trabalharam muito e construíram um dos estados mais desenvolvidos e produtivos do Brasil.